a Bíblia, nós devemos lê-la de modo metafórico, real, ordinário no sentido de ordem, necessário todos os livros para o dia de hoje, ou ali também tem uma parte histórica, tipo, foi assim que começou a fé, foi assim que começou o meu povo passou por isso. Por exemplo, Reis, meu povo, tudo bem, vai, Êxodo, né, o meu povo passou por isso, aí depois, olha, houve a necessidade aqui de acontecer essas... Jó é uma grande metáfora, aí, Novo Evangelho, são cartas, são comunicados no cristianismo primitivo. Eu não posso ver aí uma pergunta já com uma direção. Uma direção, não vou nem direção, com uma crença minha. Ok. Já com uma visão minha. Eu não posso, não dá para eu ler, sei lá, Gênesis e ler cartas de Paulo com a mesma, ou Jó com, sei lá, os profetas, entendeu? Porque são 66 livros. Sim, sim. De autores diferentes. Como é que eu olho para a Bíblia? Vamos lá. Deixando de lado um pouco a religião propriamente dita e qualquer dogmática e caminho assim denominacional ou específico, você tem em primeiro lugar a Bíblia como literatura. Tá. Uma literatura que está lá. Essa literatura não é assim que a gente lê do jeito que a gente acha que deve ler. Quando você vai ler, entendeu, o trovadorismo português, quando você vai ler os autores modernos, vai ler Carlos Drummond de Andrade, se você for ler Tolstói ou ler Anatole France, você não tem o direito de dizer, olha, eu acho que eu devo ler assim, ponto final. Não, existe um estilo, existe um gênero literário, existe uma época. Então, cada livro, cada tipo de literatura tem um perfil que lhe é próprio. Então, por exemplo, quando eu pego uma narrativa como o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vê que é uma narrativa essencialmente histórica. Então, naquele dia, Jesus entrou em Jericó. Quer dizer o quê? Que Jesus entrou em Jericó. Mas você pega o Apocalipse e viu uma besta que surgiu do mar. Não é o Godzilla. Claro que não. Ali você tem uma literatura, por definição, simbólica. Simbólica. Então, nesse sentido, você tem o que a gente chama, que é muito importante, os chamados estudos literários ligados à Bíblia, e nesse sentido esses estudos não têm cor específica, que vão dizer, olha, esse tipo de texto é uma literatura de perfil jurídico, isso aqui é uma literatura epistolar, isso aqui é uma narrativa, isso aqui é uma poesia. Isaías fala que os montes vão saltar como ovelhas. Claro que isso não é literal. Então, assim, a gente precisa ser técnico e objetivo no entendimento do texto. Agora, isso diz respeito ao entendimento do que o texto está querendo dizer. Então, eu preciso, assim, tecnicamente falando, né, a gente conta com uma análise linguística, o que diz o grego, o hebraico, o aramaico. A gente conta com uma análise histórica, onde isso aconteceu, em que época, em que contexto, quem que era o rei, quem que era o império, quais eram as tensões, as perguntas, as coisas que estavam rolando, quais eram as respostas. A gente pergunta quem é o autor, qual é o contexto geográfico disso aqui. Quando você tem esses elementos concretos, objetivos, e aí sim a arqueologia faz um papel diferencial muito grande, aí você tem elementos que ajudam você a entender a história. Então você pega, por exemplo, a história de Zaqueu em Jericó. Jesus chega lá, ele era baixinho, ele subiu na árvore, mas Zaqueu quer dizer puro. Você descobre que o cara é de uma família religiosa. Isso já é um negócio que pesa. Uma família religiosa judaica, num tempo de ocupação romana, esses caras deviam estar cabelo em pé contra os romanos e querendo... O que o Zaqueu faz? Ele resolve se corromper para trabalhar para os romanos, para cobrar do seu próprio povo. Então os caras querem fazer farinha do cara. Porque ele é um cobrador de imposto desonesto
E ele é chefe desses caras e ele ficou rico. Como é que a gente sabe? Porque ele está em Jericó. Jericó é tipo as casas melhores do Guarujá. É um lugar... Aí quando você tem esses detalhes, você vê o que o Zaqueu faz. Ele abre mão da sua rede de relações, da sua conexão com o seu povo atrás da grana. E ele fica sozinho, perde tudo e fica numa situação onde a sua caminhada o deixa vazio. Aí ele encontra Jesus. E o detalhe do texto é tão interessante porque ele é baixinho, né? Sempre olharam para ele de cima para baixo. Ele sobe na árvore e Jesus é o primeiro que vai olhar para ele de baixo para cima e vai chamá-lo pelo nome e dizer, ó, escuta, quero almoçar com você hoje. Então, o texto ganha uma vivacidade, uma força, ele ganha cores, ele ganha movimento quando você tem esse elemento. Aí vem o outro aspecto que vem depois. Você fez essa lição de casa direitinho, você entendeu, pegou ferramentas, compreendeu o que está rolando. Quando você entende o que o texto quis dizer, aí vem a segunda pergunta, o que é que eu vou fazer com isso? Isso é pertinente para agora? Eu estou descobrindo que aqui está dizendo que a gente deve sacrificar o cabrito no altar do holocausto. Preciso fazer isso hoje à tarde antes de chegar em casa? Aí você vai ter o caminho do estudo da teologia. O que foi para uma determinada época, o que não é mais, o que tinha uma pertinência limitada, o que não tem, o que é uma narrativa que está sendo contada para mostrar a fragilidade, a limitação e os descaminhos humanos, em vez de ser um elemento normativo. Você